Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias. Hoje, transmissão simultânea e exclusiva pelas TVs Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e TV 58 UHF, canal aberto em toda a Grande São Paulo. Segunda-feira, 18 de junho de 2012. Participe no dia 29, mais um sorteio de uma bicicleta Galo 2451-2121, 2459-2727 e 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro, vitória de conservadores na Grécia dá nova chance ao euro. A Folha de São Paulo, Haddad sobe 5 pontos em São Paulo. Serra lidera a disputa. O Estado de São Paulo, Dilma prepara cobrança por ação imediata na Rio+20. O Correio Brasiliense destaca: bilhete levou Dilma a ser torturada em Minas. Valor econômico, exportações voltam a ter ganhos de rentabilidade. Estado de Minas, porque Dilma foi torturada de novo. E o Jornal do Comércio, dia de espantar um fantasma. Já o 0 Hora do Rio Grande do Sul destaca: Rio Grande perde 1.045 vagas em casas prisionais. São as principais manchetes hoje dos principais jornais do país. Já a Folha Metropolitana, jornal diário em Guarulhos, circula destacando: Prefeitura licita 1.400 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana. Principal destaque hoje da Folha Metropolitana. E Estado registra 9.000 desaparecidos em 4 meses. Vamos agora ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Roberto Samuel. Amigos da TV Cantareira, vamos com a previsão do tempo para Guarulhos e Grande São Paulo. Hoje, a previsão é de sol e névoa ao amanhecer. Mas aproveitem, porque amanhã já começa a esfriar de novo. Viu? A partir de amanhã, uma nova frente fria traz chuva para a região da Grande São Paulo. A massa de ar seco que atua sobre o sudeste mantém um tempo firme hoje em São Paulo, com predomínio de sol e baixo risco de chuva. Na faixa leste, capital, segunda-feira novamente começa com névoa. À tarde a temperatura entra em elevação e a umidade do ar vai cair. A máxima para hoje, 27 graus, nesta terça 26, quarta cai para 23 e na quinta teremos 22 graus. Ok, vamos agora ao primeiro destaque de Roberto Samuel. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. E na Câmara Municipal continuam as discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No entanto, está chamando pouca atenção do público e também dos vereadores. Principalmente dos vereadores, eu diria. Infelizmente, né? Vale lembrar que aqui que começa realmente a discutir os orçamentos para o ano que vem. Lei do orçamento que deve ser trazida para a Câmara após as eleições. Só uma pergunta de autoindagação, Roberto Samuel. A presença de vereadores é facultativa? Na verdade, existe a necessidade de um número mínimo de vereadores, né, já que é uma comissão. E para abrir os trabalhos é necessário um número mínimo. Então estariam irregulares, né? Na verdade, bom, como se assina, se tem todas as assinaturas, legalmente está legal. Nem tudo que é legal é bacana, né? Pois é. Como diriam os paulistas. Muito bem. Bom, a Folha de São Paulo circula hoje com mais uma pesquisa do Datafolha, que é um instituto do próprio jornal, com a seguinte manchete: Haddad sobe 5 pontos em São Paulo, Serra lidera a disputa. E nós temos aqui um gráfico, a corrida da Prefeitura Paulistana: José Serra, do PSDB, com 30 pontos. Celso Russomano, do PRB, quem diria, hein? Surpreende, 21 pontos, subiu na pesquisa. O Serra se manteve no mesmo patamar de 30%. Já Fernando Haddad, do PT, aparece agora com 8%, empatado com Soninha, do PPS, também com 8%.
Netinho de Paula, do PCdoB, 7%. Gabriel Chalita, do PMDB, 6%. E o Paulinho, da Força Sindical, 5%. Bem embaralhado a partir do terceiro lugar, hein? Pois é, na verdade, Haddad não deixa de ser o candidato do PT. Ele tem uma perspectiva de subir. Seja quem for o candidato do PT, sempre tem um referencial muito forte. A verdade é essa, né? O que me chama a atenção é o Netinho de Paula, com 7 pontos ainda, né? Uma pessoa que tem tido tanta rejeição em São Paulo, no entanto, aparece bem, hein? Mas quase foi senador, né? Quase foi senador. Por pouco. Assisti um vídeo do Os de Paula no YouTube esse fim de semana. Tá, você conseguiu? Sim. São bons, não? Sabem cantar, né? Sabem cantar. Sabe? Bom, que bom. Aprenderam com o pai, né? Bom, e aí vamos falar de Guarulhos, né? As convenções são obrigatórias até o dia 30 de junho. Hoje, dia 18, nós temos mais 12 dias aí pela frente. E vale lembrar, alguns partidos, Roberto Samuel, estão tendo até dificuldades em encontrar local físico para realizar as suas convenções. Já que em Guarulhos existem basicamente 3 utilizáveis, né? Que acabam sendo utilizados, né? A Câmara Municipal, o antigo Guarulhão, na Felício Marcondes, e o Recreativo, na Nilo Peçanha. Também tem o Esporte Clube Vila Galvão, que ainda não foi utilizado. Não foi utilizado. O PSDB marcou a sua convenção agora para o dia 24, domingo, no Clube Recreativo. Isso a partir das 12 horas. A partir do meio-dia, então. A partir do meio-dia até às 17 horas. Tá ok. Alguns outros partidos aguardam locais e datas para definirem as suas convenções. Eu diria que no frigir dos ovos, como eu já imaginava lá atrás, de tantos pré-candidatos à Prefeitura de Guarulhos, muitos viraram pré-candidatos a vice. Sim. Alguns vão virar candidatos a vereador e outros vão ter que se virar para se explicar, hein? É verdade. Olha, alguns candidatos a prefeito estão ficando até constrangidos, ou pelo menos numa situação constrangedora. Porque é tipo aquele rapaz que quer dançar, mas não encontra ninguém para dançar com ele. Ele está sozinho no meio do salão. Está ficando constrangedor, hein? Eu acho que quem vai dançar é ele sozinho. Tem aquela brincadeira da vassoura, né? Assim. Falando em dançar, há partidos que têm mais pré-candidatos do que vagas. E aí também alguns correm o risco de dançar. E também tem o contrário, né, Pedro? Tem muito partido por aí... Sobrando vaga? Sobrando vagas. Faltando candidato. Faltando candidato. Eu estou com medo de falar, mas eu vou tentar fazer uma ligação no próximo intervalo sobre algumas coligações que teriam sido fechadas esse final de semana, Pedro. Nós já temos um repórter na linha, é isso, produção? Não? Então daqui a pouco. Não. Fala aí, Brigitte. Pedro, olha, eu falo sobre o Fácil Unidade Móvel, que atende a partir de hoje, segunda-feira, na Praça Estrela, lá na cidade soberana, disponibilizando à população os mais de 700 serviços oferecidos pela Prefeitura e pelo SAAI na Rede Fácil, como segunda via de IPTU, certidão negativa de tributos, atualização cadastral, solicitação de ligação de água, emissão de segunda via da conta d'água, protocolo e solicitações de serviço da Prefeitura, entre outros. A agência Volante, que funciona numa carreta de 15 metros, ficará no bairro durante toda a semana e o horário de funcionamento até sexta-feira, das 10 às 19 horas e no sábado, das 9 às 13 horas. É uma ideia interessante, né, essa unidade móvel do Fácil, só que alguns bairros reivindicam a unidade fixa, né? Eu não sei se o tempo será suficiente para suprir toda essa demanda que nós temos na periferia. A bem da verdade, eu acho que para lá de Cumbica, né, Roberto? O presidente Dutra já tem a unidade do Fácil, que eu conheço. Acho que está faltando na região de Bom Sucesso, né? Eu volto a falar, até peço para alguém da Prefeitura fazer um estudo, que seria realmente muito interessante. Algumas pessoas ali da região do Taboão, onde eu moro, comentaram que acharam uma ideia interessante. Ter uma unidade fácil, ou pelo menos que funcionasse após as 18 horas, que tem muito trabalhador que não consegue chegar nessa unidade. Então, além de uma ideia muito inteligente, essa unidade fácil, né, um móvel, seria após as 18 horas. Facilitaria muito a vida de trabalhadores. O horário da unidade móvel também me causa estranheza, é a partir das 10 da manhã, né? Aqui, ó, das 10 às 19. E no sábado das 9 às 13. Me parece que do Bom Clima vai até as 20 horas, é isso, né? Exatamente, até as 20 horas. E tem muita gente que vai no Fácil a partir das 18 horas, viu, Pedro? Quem dera uma unidade de 24 horas, né?
Quem sabe um dia. Vamos chegar a esse ponto, ou pelo menos pela internet, né? Serviços mais acessíveis pela internet. Pedro, eu achei muito interessante o trabalho que a Prefeitura vem realizando, que, como diriam alguns poetas, a gente não precisa só de pão e comida, né? Mas também de realizar alguns sonhos. E a Prefeitura... Pão e circo? Na verdade, é um sonho que as pessoas têm de casar, Sim. né? E a Prefeitura vem realizando trabalho com muita maestria aí. E 495 casais puderam dizer o tão sonhado sim, na frente de 8.000 convidados. Olha que festa bonita. Isso foi no Tomeuzão nesse final de semana. Olha, um trabalho muito bacana da Prefeitura. Parabéns para quem teve esse... Casamento coletivo. Exato, é um casamento coletivo, hein? Como o Pedro disse, quem sabe daqui a alguns anos teremos que fazer uma separação coletiva. Um divórcio coletivo. Mas é interessante, né? Trabalho bacana. Vamos dar um rápido intervalo, produção. Participe, dia 29, o sorteio de uma bicicleta Galo, top de linha, o modelo 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Estamos no ar, 7 horas e 13 minutos, estamos no ar, TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e canal 58, TV aberta em toda a grande São Paulo. Regule o seu televisor, sintonize canal 58 UHF em toda a grande São Paulo. Bom, eu quero registrar que sexta-feira eu entrei em contato, Roberto Samuel, Virgílio Rocha e telespectadores, com a assessoria de imprensa do IBOP. E o IBOP, a assessoria, me informou que não há previsão também, a exemplo do Datafolha, não há previsão de fazer pesquisas públicas em Guarulhos para as eleições de 2012. Eu volto a relembrar aqui a história. Em 2000, o Datafolha e o IBOP erraram e erraram feio em Guarulhos. Me parece ficaram escaldados. Em 2004 não fizeram mais pesquisas. Havia uma parceria do Datafolha, logicamente com a Folha de São Paulo, do IBOP com a Rede Globo, com a SPTV. Em 2004 não fizeram pesquisa, em 2008 também não, e tudo indica que agora em 2012, a não ser que surja algum interesse repentino, mas não há previsão de pesquisas tanto do Datafolha como do IBOP, a não ser que alguma entidade contrate oficialmente um desses institutos, registre a pesquisa e divulgue. Agora, parceria entre Folha de São Paulo, Rede Globo com Datafolha e IBOP, não há previsão.
É interessante a cidade de Guarulhos. Para quem acaba visitando, por exemplo, a região dos Pimentas, por exemplo, você vai ver que ela é muito mais ligada à zona leste de São Paulo, inclusive fazendo compras em São Miguel Paulista, do que a cidade de Guarulhos. Então a tendência é pensar mais ou menos como a zona leste de São Paulo, a região ali dos Pimentas. Se você pegar mais para o lado da Vila Galvão, você vai ver que é muito mais ligado à região norte de São Paulo. É uma cidade muito diferente da maioria. E a região central é uma cidade completamente diferente do Taboão e também de Jardim São João. Pois é, há várias cidades dentro de Guarulhos. E isso desde o início. Bom, 342 quilômetros quadrados, 1.300.000 habitantes e cerca de 850 mil eleitores. Eu estou achando esse número bastante alto. Olha, você sabe que muita gente ainda vota em São Paulo, né, Roberto? Muita gente. Olha, e com essas mudanças aqui para Guarulhos, com esse aumento de população, não vai me espantar se a gente chegar perto de 1.400.000 logo no final desse ano ou no próximo ano, devido a tanta quantidade de gente que está chegando aqui na região central, né, Pedro? Bom, vamos falar um pouquinho da política local. O PT praticamente definido, o prefeito Sebastião Almeida, candidato à reeleição, com o seu atual vice, Carlão Derman, certo? Agora, a questão interessante em relação ao prefeiturável tucano Carlos Roberto, do PSDB. Eu soube que ele teria convidado Pereira Metalúrgico, do PDT. Pereira declinou do convite. Segundo fontes do PDT, talvez o partido nem lance candidato à prefeitura. Havia uma expectativa em torno do Pereira. Essa expectativa diminuiu. E o PDT segue indefinido, com um bom quadro de candidatos a vereador, segue indefinido entre apoiar o PT ou apoiar algum candidato de oposição. Eu acho mais provável ficar aliado ao PT. Sim, mesmo porque esse belo quadro de vereadores, a maioria é simpatizante do PT. Exatamente. Agora, em relação ao Jovino Cândido, ele já fez a convenção dele, no dia 10, o que está causando estranheza é que não há nenhuma definição ou indicação de quem será o seu vice. Então, a expectativa em relação ao Jovino Cândido. Agora, o Toninho Silvan, do PCdoB, foi convidado pelo Carlos Roberto, está interessado em ser o vice, mas a grande dificuldade é dentro do PCdoB, os demais camaradas vermelhos. Muita discussão dentro do PCdoB, porque o partido rejeita a tese de se aliar a um empresário. Então, há alguns camaradas que são a favor, mas alguns são contra. Daqui a pouco mais informações sobre a política local, a política de Guarulhos. Antes, agora o primeiro repórter, Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia aos demais presentes no estúdio, principalmente aos nossos telespectadores. Pedro, essa manhã de segunda-feira eu estou aqui no terminal SECAP para saber qual o motivo que o terminal não está em funcionamento e como está o andamento das obras aqui, Pedro. Eu conversei com o responsável aqui. Ele falou que a obra já está pronta e só está esperando o aval do governo para que o terminal entre em pleno funcionamento. No entanto, eu consegui apurar com umas outras pessoas, Pedro, que o motivo do entrave aqui é uma briga entre o governo do estado e a prefeitura. Me parece que o esgotamento aqui do terminal está sendo jogado num rio aqui próximo. E a prefeitura está questionando isso, além também da capacidade da caixa d'água aqui que vai servir ao local, Pedro. Ok, Rodrigo Souza. Quer dizer que fisicamente a obra está concluída, é isso? Não há mais nenhum trabalhador na região? Não, Pedro. Na verdade eu vi aqui acho que 3 ou 4 trabalhadores, mas fazendo alguns retoques e mais olhando a obra. E há um impasse entre prefeitura e governo do estado em relação à rede de esgoto e à caixa d'água, é isso? Perfeitamente, Pedro. Foi o que eu consegui apurar aqui. Tá ok. Me causa estranheza a questão da caixa d'água, né? Tem que ser dimensionado. Isso não é nenhuma dificuldade enorme. Agora a questão da rede de esgoto preocupa realmente. Tem que ter uma destinação final correta. Não despejar num córrego, né? Eu passo quase todos os dias lá pelo terminal. A gente vê, claro, está pronto e não sabe, não vê motivo porque que não está entregue à população ainda. Bom, já está... Desculpa, Pedro. Já está pelos nossos bastidores o prefeiturável Wagner de Freitas. Wagner de Freitas do PP. Daqui a pouco vamos conversar com ele, com chapéu e tudo hoje, né? Opa! Está de chapéu branco, tá certo. Mas voltando a falar sobre a questão da rede de esgoto lá na obra, talvez seja uma questão também de agenda de autoridades do governo do estado, principalmente o governador Alckmin e do secretário de Transporte, Jurandir Fernandes, né?
Uma obra importante e necessária. Eu espero que surja logo uma data para a inauguração desse terminal rodoviário. Tá certo? Informação importante, Pedro, que você trouxe aqui. Só para, antes de ir para o próximo assunto, do PCdoB e PSDB. Realmente vai dar uma briga muito grande, já que o pessoal mais antigo do PCdoB é realmente ligado mais ao PT. E esse grupo novo, né, que chegou há pouco tempo, ligado ao Toninho Silvan, é muito mais ligado à à esquerda central, né, digamos assim. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Agora, eu soube de conversações com o Netinho de Paulo, candidato do PCdoB em São Paulo, soube até que o assunto foi parar lá no PCdoB em Brasília. Ah, com certeza, o negócio Então, a discussão é nacional é feio o negócio. em torno dessa possível aliança do PCdoB com o PSDB. Agora, dois partidos que também deixam muita curiosidade no ar, hein? O DEM, os democratas, com o possível candidato Alan Neto, e o Eduardo Cameiro do PTB. Eu tive uma informação, falando em PTB, que o PTdoB Sim? e o PTC Sim. teriam conversado seriamente esse final de semana com o prefeiturável Carlos Roberto do PSDB. A informação que corre é que teriam fechado acordo. Exatamente. Mas tudo pode acontecer até o dia 30 de junho. Bom, Como diria... vamos ao intervalo. Em seguida, aqui no estúdio, o prefeiturável pelo PP, Wagner Freitas. Participe, faça a sua pergunta. 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo do intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Sete horas e 23 minutos, 7h23, Radar de Notícias ao vivo, TVs Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e canal 58 UHF, canal aberto em toda a Grande São Paulo. Conosco já no estúdio, Wagner Freitas, vereador e prefeiturável pelo PP. Bom dia, Wagner Freitas. Muito bom dia, Pedro. Para mim é um prazer muito grande poder voltar ao Radar de Notícias, ao lado do Roberto Samuel e do melhor jornalista de Guarulhos. Obrigado. Agora, a convenção do Partido Progressista, número 11, já está marcada para o dia 24 de junho, próximo domingo, é isso? Dia 24, domingo que vem, às 9 horas, atrás do Shopping Bom Sucesso. Aliás, nós falávamos agora há pouco, né, Roberto Samuel, dos locais físicos, e o Wagner inovou. Vai ser no Malagueta, Brasil? Pois é, na verdade eu acho que quem quer ser prefeito de Guarulhos tem que estar ao lado do povo. Enquanto os meus adversários fazem a convenção no centro de Guarulhos, inclusive o governo vai fazer no Bosque Maia. Eu faço ao lado do povo.
eu faço na periferia, no bairro em que vou conquistar agora, que é o bairro dos Pimentas. Tá ok. Então, Malagueta Brasil, Estrada Municipal 124, Água Chata em Bom Sucesso. É isso aí. Atrás do Shopping Bom Sucesso, convenção das 9 às 14 horas. Todos convidados, será um grande evento. Então, vamos definir isso. Isso significa que você realmente vai tentar disputar a Prefeitura de Guarulhos? Sim, sou pré-candidato do Partido Progressista à Prefeitura de Guarulhos, definidamente. A convenção vai sacramentar isso. Você enfrentou uma série de boatos, pessoas que desacreditavam da sua campanha, Wagner. Isso é uma prática que, já diz o ditado, ninguém chuta cachorro morto, né? Então eu acho que vem aí apenas sacramentar e provar que já várias outras sinais políticos em que fui vítima de, vamos dizer, sensível preconceito, agora nós vamos mostrar que realmente todos estavam errados. E quando dizem que alguns, às vezes até debocham da nossa candidatura, a convenção vai dizer, acho que quem é um dos candidatos mais fortes da cidade. Wagner, mas um dos motivos de algumas pessoas não acreditarem na sua candidatura é que também vê você como um bom vice, né? Ou num possível convite do PSDB para ser vice de Carlos Roberto, você aceitaria? Olha, eu faço política não pelo fígado. Eu faço política porque tenho um projeto para construir uma cidade melhor. Esse projeto, às vezes é possível e necessário que a gente ceda. O meu projeto não é de vaidade, de poder. O meu projeto é para construir uma cidade melhor. Se for necessário, ou mais inteligente, ou mais saudável politicamente, mais coerente, às vezes ceder e ser o vice, eu sou aberto a qualquer discussão. Agora, sua proposta é de oposição, é isso? Olha, não se faz oposição sistemática, porque o PT fez isso durante anos e cometeu muitos erros. Eu faço uma proposta de desenvolvimento, eu faço uma proposta de construção de uma cidade melhor. Os problemas estruturais que temos na periferia, e uma das maiores cidades do país e do mundo como a nossa, são inaceitáveis. Então, eu acho que todo aquele que se candidata, ele está, de certa forma, sendo oposição à situação que está. Hoje eu sou oposição à situação que está. Não é possível que o trevo do Bom Sucesso seja caótico, um retrocesso ao desenvolvimento da região e da cidade. Não é possível que Guarulhos não possua um retorno na Dutra. É inaceitável que quem está na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, não tenha acesso a uma das maiores cidades do país. Tem que ingressar dentro de um posto de gasolina no carreteiro. Isso é inaceitável. É inaceitável que o ginásio da Ponte Grande não tenha infraestrutura, não oferte aos atletas guarulhenses uma condição de treinamento. É inaceitável que uma cidade como Guarulhos não possua um estádio de futebol, não possua um time na primeira divisão. A gente vê municípios aí, Pedro, que tem 100 mil habitantes, tem um estádio, tem autoestima, seu time joga na televisão contra o Corinthians. A nossa cidade precisa passar da marca apenas de ser uma cidade rica em arrecadação e uma cidade que oferta aos seus habitantes uma qualidade de vida melhor. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, a sua linha é mais ou menos malufista, de grandes obras para tentar incentivar e alavancar a cidade e também chamar a atenção para a cidade através dessas grandes obras. Seria isso? Não tenha dúvida, Roberto. Quando o Maluf construiu o aeroporto de Guarulhos, chamavam o Maluf de maluco, de louco. Passaram-se 30 anos e o aeroporto não foi construído a terceira pista. Sequer a terceira pista os adversários de lá para cá construíram. Hoje está pequeno, mas ainda é o maior aeroporto da América Latina. Há 60 anos atrás, quando construíram a rodovia Presidente Dutra, o país era um, a economia da nossa nação era outra. E hoje você tem uma rodovia e de lá para cá não foi feito quase nada. É preciso que o governante pense no futuro. Quem quiser governar essa cidade tem que estar pensando além de 20, 30, 40 anos. É inaceitável que a gente faça uma política na educação numa cidade tão rica como Guarulhos, apenas distribuindo uniformes. A criança precisa aprender com qualidade, precisa ter material didático, o professor tem que ter conteúdo. Aí o que acontece? Quem vai para a universidade pública são os filhos dos ricos, que estudam em escola com mensalidade acima de R$1.000. Aí ele passa na escola federal,
E quem sustenta aquilo é o governo. Aí ele se forma médico e vai montar sua clínica. Não dedica um minuto sequer ao serviço público. Aí o povo lá do Bambi, lá do Bom Sucesso, dos postos de saúde que estão defasados, não tem uma saúde. Isso significa que é preciso criar um modelo sustentável. A cidade precisa passar de ser uma cidade pequena e pensar grande nas suas obras de desenvolvimento. Isso vai fazer com que os guarulhenses que estão nascendo hoje tenham uma cidade melhor amanhã. Agora, Wagner Freitas, repercute uma possível discussão entre você e o ex-deputado Miguel Martello, e me parece que isso estaria culminando num assessor ou uma pessoa ligada ao Martello que deseja ser candidato a vereador e não terá legenda, isso é verdade? Olha, Pedro, eu quando fui candidato a primeira vez, nunca tive qualquer respaldo político partidário. E eu quando comecei a construir a chapa, foi bem falado a todos os candidatos. Aqui existe um projeto de união. Eu darei aos meus candidatos o que eu nunca tive. Isso significa compromisso político, respaldo partidário. O meu partido vai recolher os feridos. Os 51 candidatos não serão eleitos todos, mas todos estarão acampados no projeto político do PP. E disse a eles, aqueles que não vestirem a camisa do partido, nós podemos fazer uma legenda, uma votação de legenda surpreendente. Na última eleição, o PP foi o 4º partido de legenda, sem candidatura própria, com uma chapa bastante enfraquecida. Nós podemos superar a marca aí, sendo um dos maiores partidos de legenda na cidade. E eu disse a todos, ajudem o prefeito, o partido terá candidatura própria. Acampem o partido e o seu candidato a prefeito. Aquele que não o fizer, não terá legenda. Isso foi avisado mais de uma vez. Por sinal, para algumas pessoas, acho que mais de 8 ou 9 conversas acentuadas nesse sentido. Então eu acho que é desumano. Eu montei uma chapa sem o apoio do governo, sem benécias do governo, com muito sacrifício. Olha, Pedro, posso dizer humildemente, não foi fácil o tanto que eu me desdobrei, me esforcei e investi para montar essa chapa. Aí candidato que é ponteiro da chapa, desestimulando candidaturas menores. Olha, a chapa é um conjunto político, daquele que talvez tenha mais ou menos força, mas isso existe uma metodologia partidária, existe uma campanha majoritária. Isso é inaceitável. Então eu tento montar o partido e alguém tenta diminuir o partido. E sequer apoia o prefeito. Isso foi tudo conversado há mais de um ano. Então, aquele candidato que não apoiou o prefeito, o pré-candidato do partido à prefeitura, que não movimentou, que não fez reuniões, que não colou adesivo no seu carro, pode ficar preocupado porque não terá legenda. É a situação do pré-candidato Mato Grosso, é isso? É uma das. Ah, tem mais? Tem mais. E esse talvez seja o caso mais acentuado, né? Mais emblemático. Mais emblemático, mas eu não tenho no meu coração o desejo de prejudicar ninguém absolutamente. Mas eu acho que quando a gente vem aqui e você contrata um jornalista, diga a ele, olha, o programa pela manhã, você tem que fazer isso, isso, isso. Pô, depois de 20 vezes falando a mesma coisa, ou você o demite ou ele não está afim de trabalhar. É o mesmo que está acontecendo com o nosso partido, poxa vida. Nós temos uma chapa maravilhosa, condições reais de fazer 3 vereadores, quem sabe uma surpresa na legenda pode até construir a 4ª. Temos uma campanha majoritária que muitos às vezes estavam desdenhando, hoje já reconhece como uma campanha que pode chegar a surpreender a cidade. Aliás, por que não apoiar um prefeito jovem, um candidato a prefeito leve, sem rejeição, sem problemas crônicos na sua imagem política? Por que Wagner, não apoiar? Qual é a visão que você tem hoje do quadro político de Guarulhos? Eu tenho certeza que a cidade quer mudança. Mudança? Isso, olha, se não fosse, eu não estaria dizendo aqui, porque eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu venho de uma família pobre, meu pai é um ambulante vendedor de caldo de cana. Eu não possuo nenhuma herança milionária ou minha família é uma família de empresários. Eu faço o que gosto, por isso ingressei na política, porque amo o que faço. E tenho certeza, se eu não visse das pessoas na rua o sentimento da mudança, eu não seria candidato. Sairia candidato à reeleição, acho que com chances reais de voltar à Câmara. Mas a cidade clama por uma mudança.
Quando o Lula venceu a primeira eleição, em 2002, eu assisti a uma entrevista do presidente Fernando Henrique pelo rádio. E uma entrevista muito interessante, aquilo marcou minha vida. E ele disse o seguinte, a jornalista perguntou, presidente, se o senhor fez um trabalho tão bom, o senhor está dizendo que o Brasil está no rumo certo e o futuro nós vamos crescer mais ainda, por que que o Lula venceu a eleição? Ele disse, querida, ainda que as coisas estejam bem, o povo tem o desejo da mudança. E, infelizmente, as coisas na nossa cidade não vão bem. Se a gente parar para acentuar os problemas, são crônicos. Porém, deixa isso para o momento político mais adequado. Pô, Wagner, essa semana eu estava ali na região do São João e alguns ambulantes pediram para eu fazer umas perguntas para os prefeiturários, que eles falam que sempre são discutidas as grandes questões, mas, por exemplo, a questão do ambulante não é perguntado para os candidatos. Qual é a sua visão sobre os ambulantes, que nós temos muitos em Guarulhos, e em todas as regiões nós temos aqueles vendedores informais. E já que seu pai também é ambulante. Já que seu pai também é ambulante, como é que você vai ver essa questão? Você vai deixar do jeito que está, vai tentar regularizar, não vai regularizar? Qual é a sua visão a respeito dos ambulantes? Olha... Inclusive de ponta de feira, que já me mandaram perguntar também. Às vezes, até com o meu próprio pai, ele me faz às vezes algumas reivindicações que eu digo, pai, isso não pode. Isso não é possível. Nós temos que pensar na cidade como um todo, não somente nos ambulantes. Mas é uma coisa interessante. Eu sou filho de pobre e eu sei exatamente os problemas que as pessoas carentes passam. Acontece que o governante chega ao poder, depois ele desclassifica ou desmoraliza aquela categoria e prefere atuar pelas empresas e pela grande maioria. Eu acho que encontrar o equilíbrio é a coisa mais saudável. O símbolo do direito é uma balança, é o equilíbrio. E eu acho que todas as pessoas, principalmente as mais pobres, têm que ser respeitadas, ter o seu espaço, o seu direito de trabalhar de forma organizada. É preciso que se legalize, é preciso que coloque limites, é preciso que coloque regras, para que não comece a acontecer abusos e excessos em demasia, porque o ideal seria que nenhuma das pessoas precisasse trabalhar de ambulante. Se ele tivesse uma outra atividade, se ele tivesse tido condição de ter um bom estudo, e aí nós não teríamos ambulante, teríamos as lojas. Não podemos deixar de reconhecer que esse é um problema crônico da nação, da nossa cidade, da má distribuição de renda, da formação social. Portanto, eu serei o prefeito do rico e serei o prefeito do pobre. Penso no desenvolvimento, no progresso, defendo um parque industrial para a cidade, defendo uma política fiscal para as empresas e defendo o ambulante mais simples, mais humilde, como o meu próprio pai, que já moeu até a mão, moendo caldo de cana, já teve um acidente, quase perdeu todos os dedos para sustentar os filhos honestamente. Esses ambulantes, pobres e carentes, terão no prefeito um amigo. Não terão no prefeito uma pessoa que vai permitir que cometa qualquer abuso ou excesso, mas terão um amigo, terão uma política que vai respeitar os seus limites e o seu negócio e o seu sustento honesto. Isso pode ter certeza. Bom, vamos voltar à questão do quadro político, além desse sentimento de mudança que você disse perceber, qual é a grande demanda, qual é a grande reivindicação da população hoje? Olha, em 12 anos, nós não tivemos, Pedro, uma política viária. Não foi feito um planejamento viário na cidade. Hoje, Guarulhos é um caos e vai se transformar a cada dia que se passa. Temos mais de 200, 250 empreendimentos imobiliários sendo lançados em toda a cidade e muitos ainda virão porque a cidade está em plena expansão. Isso vai fazer com que o trânsito da cidade fique caótico. É preciso que haja uma política imediata, urgente, de um planejamento viário. Guarulhos não possui uma alça de acesso. Guarulhos não possui ruas largas. Nós precisamos, isso vai criar um choque, é preciso alargar avenidas, é preciso fazer pontilhões, é preciso dividir as entradas da cidade, é preciso fazer retorno, é preciso desafogar o trânsito com urgência. Outro quesito, Pedro, que está de se espantar e de dar dó das pessoas mais pobres. Hoje eu posso ter um convênio. Eu fui criado sem convênio médico usando o posto de saúde. A saúde pública de Guarulhos está abaixo da linha da desgraça. Uma consulta num posto de saúde, você marca para daqui 9 meses.
eu falo isso nas reuniões que visito na periferia, na comunidade, e digo assim, se o que eu falar aqui, vocês me disserem que não é verdade, eu vou retirar minha candidatura. Não é possível que uma consulta demore tanto tempo. Então, a reclamação é que o Hospital dos Pimentas é fantasma, não tem médicos e não tem equipamentos. Então é preciso de uma política para a área da saúde, é preciso de investimentos consideráveis para salvar as pessoas da periferia. Se isso já tivesse acontecido, nós não teríamos tanta rejeição ao atual governo. É uma pena que pessoas tão carentes precisam ir ao posto de saúde e não tem qualquer respaldo ali no posto. Isso eu tenho sentido que são os problemas mais consideráveis, e é triste, porque quando uma criança tem uma dor de dente, quando você tem um problema, uma dor, alguma coisa e você não tem condição de recurso, você não tem aonde buscar isso, é doloroso, sem dúvida nenhuma. Bom, vou pedir uma parte aqui, só um minuto. Aí. Só um minuto, já voltamos aqui no estúdio com o Wagner Freitas, prefeiturável pelo PP. Agora as informações do repórter Gabriel Espinosa, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, um bom dia especial aos nossos telespectadores e também aos demais presentes aí no estúdio. Nesta fria manhã na cidade de Guarulhos, falou ao vivo aqui da região central da cidade, mais precisamente no primeiro DP. São 7 horas e 40 minutos e eu trago as últimas informações sobre a criminalidade no município. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, foram registradas 7 ocorrências aqui neste DP, aqui no primeiro DP, na Avenida Monteiro Lobato. Os registros apontam mais uma vez que os roubos e furtos a veículo são o caso que mais vem crescendo aqui, pelo menos em Guarulhos. Pedro, ontem, por volta das 19h30 da noite, 2 homens abordaram um motorista de um Corolla na Vila Augusta. O objetivo dele era roubar o veículo. O condutor nada pôde fazer. Em outro caso também, Pedro, no Jardim Jovaia, na rua Araçoiaba, um homem deixou seu carro parado na frente da própria casa e quando acordou pela manhã, não mais encontrou seu veículo. Pedro, é com você. Ok, Gabriel Espinosa, obrigado pela participação. Cresce então o número de furtos e roubos de veículos. Falando nisso, Wagner, vamos falar de segurança? Qual é a sua visão sobre segurança pública? Olha, eu acho que a distribuição está sendo feita de uma maneira um pouco, talvez, injusta com a população. Nós precisaríamos fomentar mais a Guarda Civil Municipal e era preciso que haja uma relação melhor do poder público municipal com o governo do estado para melhorar a condição da Polícia Militar também. A Polícia Militar já não cabe ao prefeito, mas se existisse uma política razoável com o governo do estado, nós poderíamos cuidar um pouco mais da cidade de Guarulhos. Investirei não só em equipamentos na região central, mas investirei no material humano. Não adianta termos aqui um computador mais moderno que existe, mais avançado. Se não existir um material humano para operá-lo, isso não vai acontecer o resultado que queremos. Portanto, para melhorar a segurança é preciso investir sistematicamente no material humano. É preciso pagar um salário melhor aos guardas, que recebem pouco. Ele está na rua arriscando a sua vida, isso é importante ressaltar. A profissão dele é uma profissão muito nobre. Ele está dando segurança, lutando com bandidos, vivendo em situações de risco periodicamente. Então a gente precisa diminuir um pouco o número de comissionados e melhorar um pouco o salário dos efetivos, principalmente da guarda. Isso vai fazer com que tenhamos uma segurança melhor, uma cidade mais bem vigiada. Inibir totalmente os roubos, as ações criminosas, isso é impossível, nós sabemos disso. Não estou aqui fazendo a política do quanto pior melhor ou a política do que vai resolver tudo. Sabemos dos problemas, mas é preciso ter sensibilidade do poder público, principalmente do prefeito, para agir dessa forma. Bom, o William, nosso ouvinte, nosso telespectador do Parque Santos Dumont, ele pergunta o seguinte: se ganhar as eleições, o que o senhor vai fazer com os micreiros e com o transporte público em geral? Olha, eu fui um defensor ferrenho da proposta do bilhete único na Câmara. Todos sabem disso. Meus pais, quando iam ao mercado lá no Jardim São Paulo, a população estava cobrando. Poxa, o Wagner Freitas é contra o bilhete único, está contra o povo. Nossa, meus pais ficaram apavorados. Não sabiam o que fazer
cobrança popular. E naquele momento, muitos entidades sociais, sindicatos, movimentos populares aí, bilhete único já, bilhete único já, o bilhete único está com o transporte. A licitação está sendo questionada já há bastante tempo. E não foi implantado pela lei que foi votada na Câmara, foi por decreto. Ou seja, muitas coisas ainda precisam passar a limpo com relação a isso. Eu defendia na Câmara que tivesse ao menos 3 horas de duração. Com esse trânsito aqui, com o sistema escochante, com a baldeação mal feita que está sendo realizada, 2 horas é muito pouco. Eu escuto reclamações diárias. Se for eleito, ampliarei o período do bilhete único. A maneira com que está sendo feito o gerenciamento financeiro disso está prejudicando sistematicamente os micreiros. Mas isso porque foi uma política para fazer com que os micreiros, aos poucos, perdessem, que eram as sprinters, e fossem para o micro-ônibus, e depois o sistema automaticamente fosse empurrando eles, porque hoje é muito pouco aquele que pode dizer que está conseguindo saldar o valor do ônibus, que está conseguindo pagar as contas e sobreviver. Então, ou seja, é preciso haver uma reavaliação da maneira com que esse sistema está sendo implantado ou está sendo feito, está sendo realizado hoje. A questão também, o poder público não poderia ser avalista dos micreiros. Todos os micro-ônibus foram comprados com a avalista da prefeitura. Ué, o poder público não pode ser fiador de ninguém. Existe um problema grave quanto a isso, que eu não abordei ainda porque o tema, o momento não é adequado para isso. Mas a concessão é o aval, não é isso? Então, mas a prefeitura é avalista. A prefeitura, se torna avalista através a prefeitura é avalista da compra dos ônibus. Isto é ilegal. Eu acho que o sistema do transporte precisa ser reavaliado com urgência, porque muitas pessoas reclamam disso. Agora, você pega os terminais que estão sendo construídos. Foram testar o terminal com ônibus articulado, o ônibus não entrou no terminal. Poxa, terminal de ônibus tem que ser feito e construído como o Paulo Maluf construiu a rodoviária de São Paulo. Para daqui 20, 30 anos ainda estar em condições de uso. O ônibus articulado não andou dentro do terminal. Por quê? Foi mal feito, mal planejado. Foi uma questão, não foi pensada, São João, não foi pensado no futuro. O futuro são os ônibus articulados. A cidade vai crescer a cada dia. Pega a rodoviária. A rodoviária de Guarulhos foi instalada lá na beira da margem da Fernão Dias. Não deu certo, dinheiro jogado fora. Constrói outra. Construíram uma nova rodoviária. Primeiro vento caiu a rodoviária no meio, 19 milhões para o lixo. Eu nunca ouvi dizer que a Hélio Smith, que o Maluf fez, que o Partido Progressista fez, nas margens do aeroporto, precisou ser recapeada. A Paulo Facini foi recapeada na gestão do Eloy, foi recapeada agora nessa gestão. Se fosse feito um asfalto de qualidade, não precisaria ter sido recapeada novamente. A Manuel Herculino Cunha, que foi asfaltada lá no Jardim dos Pinheiros, 4 meses depois, eu convido você que está me assistindo e ouvindo, 4 meses depois, estava completamente cheio de buracos, ou seja, era asfalto ou isopor. Então é preciso que o poder público não queira fazer obras de brinquedo, apenas para montar um Playmobil aqui e ficar mostrando para a cidade que estamos construindo, só que coisa que um vento vai destruir. É preciso fazer obras estruturais, Pedro, de verdade, que vão durar para os seus filhos. Assim nós teremos uma cidade grande. Bom, eu quero fazer um ping-pong, um pinga-fogo com você. Sua opinião sobre possíveis candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Vou começar pelo atual prefeito, Sebastião Almeida. Sua opinião. Olha, eu acho que, como já disse, o prefeito se esqueceu que era prefeito. Então, imaginou que talvez fosse fácil ganhar a reeleição. Esqueceu dos verdadeiros aliados. E agora, um governo em situações populares bem delicadas. Eu não acredito, eu acho que a cidade clama por uma mudança. Carlos Roberto, do PSDB? Olha, o Carlos, eu acho que tem demonstrado sensivelmente que tem evoluído. Eu que fui assim até... Fiquei procurando condições acentuadas para avaliá-lo, desde a última eleição. E tenho percebido sistematicamente que ele evolui na maneira com que trata as pessoas, no convívio político,
nos seus movimentos políticos, eu acho que isso é salutar. É um bom candidato que tem que disputar a eleição, acho que é bom para a política da cidade, o debate e os seus planos, as suas ideias, até porque é um grande empresário, né? Então é uma pessoa capaz. Eu vejo com bons olhos. O ex-prefeito Jovino Cândido? Olha, o Jovino, eu costumo dizer o seguinte, 12 anos atrás, quando eu era candidato a vereador pela primeira vez, você não tem noção, Pedro, tanto que eu queria que as pessoas me ouvissem. Reunir 5 pessoas, ter a oportunidade de... E eu clamava por aquilo com tanta força. Eu chorava no banheiro antes de sair. Como que eu vou conseguir fazer as pessoas me escutarem, etc. Naquele momento, o prefeito era o Jovino. Eu dizia para as pessoas que eu conversava que ele era o político do ano. O cara que ganhou uma das maiores prefeituras do país. De lá para cá, ele só falta em comício. Ele não compareceu no debate da Globo. Em 2004, não foi no comício do Ruge, lá no SECAP, com mais de 20 mil pessoas. Então eu tenho certeza que o Jovino não quer ser prefeito de Guarulhos, porque senão ele se movimentava mais. E talvez eu não estivesse nem aqui, estaria o apoiando. Então eu acho que ele é uma das pessoas responsáveis pelo crescimento das novas lideranças, né? Porque ele, de fato, acho que abandonou um pouco o cotidiano político, que não é aparecer em ano eleitoral. O político tem que estar fazendo reuniões, participando, estar presente, né? É como eu penso. E o Pereira Metalúrgico do PDT? Olha, o Pereira, de forma pessoal, eu tenho amizade e carinho por ele. Politicamente, eu acho que ele nem será candidato. É a impressão que eu tenho. Então, acho que nós não teremos o Pereira como candidato na eleição. É a impressão que eu tenho. Acho que todo aquele que queira ser candidato e tiver boas ideias para a cidade é bom. Você acha que o PDT vai com o governo ou vai com a oposição? Eu acredito que vá com o governo. Com o governo? Eu acho. Bom, tem o Camei. Bom, que é seu colega vereador na Câmara, Eduardo Camei, do PTB. Não, eu acho que o Camei também tem que, até uma brincadeira, tem que me agradecer de eu não ter ido para o PTB, e isso abriu as portas de um bom partido para ele. Você tinha um convite, né? Nós tínhamos uma relação, e possuo ainda, tenho muito carinho, costumo dizer que é o meu pai adotivo, o Vardomiro, que foi um dos grandes vereadores da cidade. Tenho uma amizade pessoal com a família, e sempre deixei isso bem claro para o Fabinho, o seguinte, independente dos movimentos políticos, eu quero ser amigo, e a gente mantém essa amizade até o fim de nossas vidas. Mas eu acho que o Camei, como eu disse até para o próprio Valdomiro, poderia talvez ter feito um traço um pouco mais duradouro. Talvez precisava ser reavaliado nas urnas para saber se o mandato de vereador foi bem conduzido, como que a população o vê. Né? Então, o mandato apenas sair candidato a prefeito, eu acredito que talvez ele tenha muita dificuldade de penetração na periferia, porque é muito pouco, o mandato é muito pouco, até para você sentir os assessores, saberem como que é a conquista do voto. A Câmara gasta muito tempo burocrático e administrativo. Então, eu acho que o Camei, prudentemente falando, ele deveria ou ter construído a reeleição, ou acho que sair de vice numa boa chapa. É um bom candidato e... Você acredita na candidatura dele ou não? Olha, eu acho que ele seria um bom vice para o Wagner Freitas. Ele ia governar muito bem ao meu lado. E o Wagner? Não, perdeu um antes. Né? Alan Neto. É verdade, o Alan Neto. Seu colega vereador, com quem você teve desavença na presidência da Câmara. Pois bem, eu tive o prazer de dizer que fui o responsável pela eleição do Alan como presidente da Câmara, até porque nos meus movimentos muito fortes, eu disse ao prefeito que se eu não fosse o presidente, o prefeito perderia. Eu consegui fazer ele perder. Na votação do bilhete único, eu consegui e também fiz ele perder a presidência. Porque o meu grupo político dependia dos meus movimentos. E quando o Alan tomou posse, lá no Adamastor, ele tomou posse chorando, isso está gravado, chorando, dizendo, eu prometo devolver. E reconheço que você não deixou o sentimento falar mais alto. Então, acho que na política tudo é passado,
A gente tem que olhar o futuro, pensar nas pessoas, e o bom político ele não pensa no seu gosto pessoal. Ele precisa pensar na sociedade. Eu não estou aqui, Pedro, porque eu gostaria, ou porque eu quis somente, porque as pessoas me imputaram isso. Então eu sou vereador da cidade. Então eu acho que nós temos que pensar no futuro agora. E o Alan, pela primeira vez, eu ontem encontrei com ele na rua, andando. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Encontrei com ele no São João, e nós nos cumprimentamos levemente. E você acredita na campanha dele ou não? Olha, eu acredito que ele seria um excelente vice para o Wagner. Também? Também. Eu acho que o partido do DEM, não sei se o Jorge Tadeu, que é um grande mentor aí da candidatura dele, talvez mantenha o candidato até o final. Eu acho que se for é bom, se não for é melhor ainda, se for meu vice. E eu estou preparado para disputar com todos os candidatos no cenário. Eu acho que essa eleição vai ser uma grande surpresa. Eu só quero, antes de perguntar a seu respeito, eu quero saber sobre o deputado estadual Alencar Santana, porque foi uma surpresa muito grande. Você estava na oposição, de repente resolveu apoiar a candidatura do Alencar. Eu acho que isso é a coisa mais fácil de responder, Pedro, por conta da minha evolução política. Política é a arte de você fazer o que você não quer. Isso é, definidamente. Grave isso. Política é a arte de fazer o que você não quer. E política tem lado. Ou você está de um lado, ou você está de outro. E eu sempre disse que Deus vomita os mornos. Ou você é quente, ou você é frio. Eu estive ao lado do Alan Neto na presidência, eu estava de um lado. E me posicionei e não mudei de ideia. Na eleição de deputado, eu tinha que optar, teríamos 2 candidatos na cidade. Ou eu estava com o Alan, ou eu estaria com o Alencar. E eu acreditei, e tenho certeza que fiz até a escolha certa. Jovem, dinâmico, um excelente adversário para mim. No futuro, vai ser uma honra, eu não sei se perder para ele ou ganhar dele. Já disse isso, porque perder para ele, eu estou perdendo para o melhor. Se ganhar dele, ganhei do melhor. Então, isso é indiscutível. Eu tive que me posicionar, tive que ficar do lado de alguém, pô. Eu não posso me acovardar, eu sou político. Eu tenho que pensar no futuro da cidade. E agora, estou me posicionando de um lado também. Então, acho que isso é natural na política. Agora a sua pergunta. Agora, e o Wagner? Qual a avaliação do Wagner Freitas? Olha, a avaliação do Wagner Freitas não é fácil, porque foi um grande sonho poder chegar aqui como um dos vereadores mais votados da cidade, sem qualquer benefício da máquina política, com votos conquistados, sem pagar gasolina para adesivar em carro, sem construir na maneira da compra os votos. Foi construído como conquista. Então foi muito sofrido. Eu posso dizer que não posso nem pensar nisso aqui, senão eu começo a chorar. Mas sinto que a minha missão está cumprida como vereador. Eu acho que eu vou sentir muitas saudades. Ainda que amanhã esteja fazendo brilhantes discursos em qualquer Câmara, no Senado, no Congresso, como governador, não sei qual é o futuro que me espera, ou se nunca mais ocupar um cargo público. Vou sentir saudades, porque era a coisa que eu mais queria, era conquistar, vencer. E aquela eleição era difícil. A primeira era difícil demais. Agora, hoje, eu vejo que só depende do trabalho, eu tenho me esforçado muito. O meu desejo de ser prefeito não era apenas por vaidade, por conquista pessoal. É um desejo de que as crianças pobres dessa cidade possam ter a mesma oportunidade que eu tive. Se tivermos famílias estruturadas, se tivermos o governo trabalhando pelo social, nós teremos uma sociedade melhor no futuro. Então eu faço uma avaliação que eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que me deu e agradecer a minha família, meus pais carinhosos. Eu acho que fiz tudo o que eu deveria fazer. Eu comprei uma casa para os meus pais, eu honrei a minha família, eu me posicionei na polêmica na Câmara, falei o que queria, o que sentia no meu coração, eu disputei a presidência e eu acho que eu tenho que agradecer só a Deus por tudo isso. Era o grande sonho da minha vida. Agradecer a minha assessoria, aos meus amigos que me ajudaram a ser vereador. Mas agora, o sonho é construir uma cidade melhor. Bom, convenção, dia 24, domingo, das 9 às 14 horas, Malagueta Brasil, lá em Bom Sucesso. É isso aí.
Estrada Municipal 124, Água Chata. Obrigado, Wagner Freitas. Obrigado. Até a convenção, se Deus quiser, convide Passaremos lá. Eu vou ficar muito honrado. Passaremos lá. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. O programa será reprisado logo mais às 11 horas e 18 horas somente pela TV 58 UHF e já disponível no YouTube, também no Facebook e pela internet. Até amanhã. Amanhã com transmissão também pela Rádio Imprensa FM 102,5. Até lá. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo, ou quem usa o carro para